Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo, meu amigo, minha amiga, neste site de sucesso que é o LAC Concurso. Para você que está se preparando aí para os concursos públicos, você será mais um dos nossos campeões, porque aqui nós só preparamos campeões e campeãs. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações do primeiro grau. Obviamente voltado mais na parte de problemas envolvendo o sistema de equações. Vamos entender o que é um sistema de equações e quais são os métodos utilizados na resolução desses sistemas. Peço para você o seguinte: se você ainda não assistiu a nossa aulinha sobre equação do primeiro grau, eu recomendo que você pare, assista primeiro a aula de equação do primeiro grau, para depois dar continuidade nessa aula, porque é um pré-requisito. Nós vamos resolver o sistema, nós vamos cair numa equaçãozinha do primeiro grau, operações com denominador, principalmente, e aí você tem que ter a destreza de saber resolver isso daí, ok? Então vem comigo aí, vamos iniciar nossa aula sobre sistemas de equação do primeiro grau, galera. O que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos ver, conceituar um sistema de equações, nós vamos ver quais são os métodos de resolução, tá? Não tem só um, tem mais de um. E vamos resolver alguns exercícios, fazer alguns testes aí referente à equação do primeiro grau com duas variáveis. Tranquilo? Então, sistemas de equações do primeiro grau. Bom, gente, o que é um sistema de equação? A palavra sistema. Um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Eu nominei como x e y porque é usual utilizarmos o x e o y, mas pode ser qualquer letra do alfabeto latino. Poderia ser A e B, C e D, F e G, enfim, qualquer letra. Mas é mais usual x e y. Então, duas incógnitas x e y pode ser definido como um conjunto formado por duas equações do primeiro grau. Detalhe: um sistema com duas equações, para ser resolvido, eu preciso ter um sistema com duas variáveis, com duas incógnitas, para ser resolvido, eu preciso de duas equações. A quantidade de equações tem que ser igual à quantidade de incógnitas. Se acaso isso não acontecer, não vai ser possível resolvermos o sistema, ok? Lembrando que a equação do primeiro grau é aquela em que todas as incógnitas variáveis estão elevadas à potência 1. Ou seja, o maior expoente da variável, da letra, é 1, ok? Nesse caso, ela é chamada de equação do primeiro grau. Então, todas as variáveis têm que ter expoente 1. Bom, denominando sistemas do primeiro grau. Denominando a equação do primeiro grau com duas variáveis, então no caso x e y, né? Toda a equação pode ser reproduzida na forma ax mais by igual a c. Então toda a equação nossa, que vai conter duas variáveis, x e y, pode ser escrita nessa forma: ax mais by igual a c. Onde a e b são números diferentes de zero simultaneamente. Podem ser iguais, mas são diferentes de zero. Então, a equação ax mais by igual a c, quem é quem nessa equação? Olha só, nós chamamos de x e y as variáveis, correto? No caso aqui, são os termos que geralmente nós queremos descobrir. O a, que está junto com x, ele é chamado de coeficiente de x. Lembrando que coeficiente é um valor numérico, então A é um número que está associado à variável x e ele representa um valor numérico fixo, ok? Esse número pertence ao conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número positivo, negativo, fracionário, ok? A mesma coisa acontece com B. O B é o coeficiente da variável y, mas é um valor numérico, tá? Também um número real que está associado aqui.
E, por último, o C, que nós chamamos de termo independente. Esse valor ele é chamado de termo independente porque ele não está associado a nenhuma variável. Professor, sempre o termo independente não vai estar associado a nenhuma variável? Isso mesmo, o termo independente vai ser um valor numérico que não está junto nem com x, nem com y, nem com nenhuma outra letra que seja variável do sistema, ok? Então, esses são, digamos assim, os garotos prodígios que estão presentes nessa equação, tranquilo? São com eles que nós iremos trabalhar. Resolução de um sistema. Como que eu resolvo um sistema? Tá? Resolver um sistema significa o quê? Encontrar um par de valores. Por que par de valores? Porque eu tenho duas incógnitas, x e y. Então, se eu tenho dois, eu tenho um par. Por que par? Porque um depende do outro para que a equação seja verdadeira. X não é qualquer valor, y não é qualquer valor. Quer dizer, sendo x um valor, y vai ter um valor específico também. Tá? Então, eles vão formar um par, porque os dois juntos fazem com que aquela equação seja verdadeira. Tá? Então, resolver um sistema significa encontrar um par de valores de incógnitas x e y que faça verdadeira as equações que fazem parte do sistema. Ok? Um detalhe. O sistema ele é chamado de sistema justamente porque ele contém mais de uma equação, ok? Ele vai ter duas, pode ter três, pode ter quatro, cinco, seis, pode ter infinitas equações. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar especificamente com duas equações, em alguns casos com três equações, tá? Eu propositalmente incluí três para mostrar para vocês que de três a gente consegue cair para duas e resolver o sistema, tranquilo? Então, um exemplo aqui. Verificar se o par 4 e 3 pode ser solução do sistema. Galera, verificar se um determinado par faz parte do sistema é verificar se, ao substituir esses valores no lugar de x e no lugar do y, vai satisfazer a igualdade que a equação está mostrando. Lembrando que quando a gente fala em par, o primeiro valor aqui faz referência ao x, o segundo faz referência ao y. Então, o primeiro é x e o segundo é y. Então, o meu x aqui vale 4, meu y aqui vale 3. Então, para verificarmos se esse par 4 e 3 é solução desse sistema, o que eu vou ter que fazer? Colocar 4 no lugar do x e 3 no lugar do y. Peguei a primeira equação, x menos y igual a 2. X vale 4, y vale 3. 4 menos 3 é 1, não é 2. Então, 1 é diferente de 2. Portanto, esse par 4 e 3 é falso. Não satisfaz a primeira equação. Tudo bem, vamos ver se ele satisfaz a segunda? X mais y igual a 6. 4, que é o x, 3, que é o y, 4 mais 3, 7. E 7 é diferente de 6. Também é falso, ok? Então, 4 e 3, qual é a conclusão que eu chego? Não faz parte da solução desse sistema. Obviamente que a solução desse sistema seria o par 4 e 2. Porque se vocês observarem, x menos y igual a 2. 4 menos 2 é igual a 2. Olha só, 2 e 2. Bateu. E depois, x mais y igual a 6. 4 mais 2 igual a 6. Olha só, 6 e 6. Então, isso que é par. Par são os valores que nós vamos atribuir a x e y que vai fazer a equação ser verdadeira. Beleza? Então, nem sempre nós teremos aí pares que vão satisfazer a equação. Você observa que o x até deu certo com o x, mas com o y não deu certo. Então, por isso que o 4 e o 3 não formam um par de solução. O par de solução é 4 e 2, ok? Sistema de equações com duas variáveis. Galera,
Então, resolver um sistema de equação, nós precisamos encontrar esse par ordenado, ok? Já chegamos à conclusão que para resolver um sistema, eu preciso encontrar esse par, que é um valor de x e um valor de y, que juntos eles fazem com que a equação seja verdadeira. Para isso, nós vamos usar de alguns métodos de solução, tá? Quais são os métodos de solução que existem, tá? Nós temos aqui o método da substituição, nós temos o método da adição e nós temos o método da comparação. Esse último método da comparação, nós nem vamos aplicá-lo aqui. Estou mostrando para vocês que existe ele, só que ele em alguns casos, não é recomendada a utilização dele, principalmente quando eu tenho um sistema que tem fração. E aí é muito complexo a utilização dele, de você estar comparando o resultado. Em alguns casos ele é até legal, dá para você comparar e logo verificar a resposta, como naquele caso anterior ali, que a gente acabou de ver. Mas o método da substituição e da adição, eles são aplicados em qualquer caso. Então nós vamos nos limitar ao estudo da substituição e da adição. Vamos deixar de lado isso daqui. Fora esses aqui, existem outros métodos também de resolução, que aí é aplicando sistemas lineares. Nós podemos aplicar a regra de Cramer. Pela regra de Cramer a gente consegue encontrar também a resposta dessas duas variáveis, mas que são outros métodos que quando a gente estiver estudando matrizes, aí nós iremos falar sobre esses outros métodos aí. Como nós estamos no início do nosso estudo, nós vamos verificar os métodos aplicados para o início. Mais na frente a gente vê esses outros métodos, escalonamento, através da regra de Cramer e tal, e tem outros aí. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital, ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00. 10 parcelas de R$ 25,00, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.